Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro ou no cotidiano da nossa população. Hoje eu vou conversar com o biólogo Licínio Xavier, que é assessor técnico de meio ambiente da Associação Mineira de Municípios e vai falar pra gente como os municípios mineiros estão tratando da questão das mudanças climáticas. Licínio, bem-vindo ao Sem Protocolo. Um prazer imenso. Pois é, eu falei que como os municípios mineiros estão se preparando para essas mudanças climáticas. Estão se preparando mesmo? Como é que está? Na realidade, a gente fica às expensas do governo estadual, né? Vem uma norma emanada do governo federal, o estadual compra essa ideia e nós, na associação, nós também compramos essa ideia e repassamos para os municípios. Só que... Mas que ideia é essa? Bom, a ideia é o seguinte, preparar a população para situações adversas. Extremas do clima, extremas, né? Então, qual seriam essas mudanças extremas? Seria a questão da seca, exagerada lá no norte de Minas, noroeste de Minas, chuva intensa no sul do estado, e esse cenário verificado em Minas Gerais, ele está se expandindo no Brasil como um todo, né? E não é diferente no mundo como um todo, né? Chuvas extremas, né? Seca extrema, e está no desconforto da população que sofre com as consequências, para mais ou para menos. E você, se tivesse que dar uma nota para as nossas cidades em relação a essa preparação para encarar esses extremos do nosso clima, que nota você daria? Olha, é uma pergunta meio difícil, porque eu tenho 78% dos municípios mineiros com a população aquém de 20 mil habitantes. Então, essa preparação desses municípios, ela se torna aquém do mínimo necessário. Porque quando não tem 20 mil habitantes, não precisa ter plano diretor, não é isso? Acima de 50 mil habitantes. 50 mil. E veja você, aí já começa um erro do governo, né? Do Estado, da União, né? Porque as cidades mais fragilidades são aquelas cidades em que você tem uma população pequena, né? E se tem uma população pequena, evidentemente, os recursos financeiros também são diminutos, né? Mas as cidades maiores aí estão se preparando de maneira bem interessante, com a aval do governo estadual, diga-se de passagem. Pois é, os prefeitos estão se mexendo? Olha, eu diria para você que ainda não, porque nós tivemos uma eleição agora em outubro passado, né, em que tivemos aí metade dos prefeitos novos, né? Pegaram aí, assumiram as prefeituras aí em 1º de janeiro, eu acredito que ainda estão se envolvendo com as situações municipais. Ô, Licínio, mas essas questões climáticas, principalmente o que nós temos sofrido nos últimos anos, por exemplo, com o aquecimento, não é novidade. Os outros prefeitos, os que deixaram os cargos, poderiam já estar se mexendo, fazendo alguma coisa. Verdade, mas os municípios pequenos eles não tiveram o suporte financeiro que envolve dinheiro. Envolve um corpo técnico apropriado. Não tiveram, penso eu, em tempo hábil essa possibilidade. Eu vejo hoje o Estado fortalecendo muito o Corpo de Bombeiros, fortalecendo muito a defesa civil para atender os municípios aí onde há carência e há necessidade futura. Licínio, a gente vê os municípios tratando da questão da saúde, da educação, às vezes até a segurança pública, que não seria atribuição do município, mas muitos aí se movem para fazer uma guarda municipal. A questão do meio ambiente e do clima deveria entrar agora como prioridade? Não tenha dúvida, mas ainda eu tenho 19 anos de casa. Tá? E o histórico que eu avalio ao longo desse tempo dentro da Associação de Municípios é que o prefeito, não estou falando mal, hein? Mas o prefeito ele não internalizou da importância do meio ambiente ser inserida no processo municipal, né? Então, primeiro é saúde, educação, assistência social, segurança pública, etc. O meio ambiente está no 4º, 5º patamar. Tento reverter isso aí, mas está muito difícil, tá? A prioridade é outra. Pois é, e o que precisa ser feito de conscientização para esses gestores internalizarem o trabalho até da MM mesmo? Porque às vezes a gente fica com a sensação de que precisa sentir na pele ali com alguma catástrofe, né? Sem dúvida nenhuma. Veja você, fazendo um histórico de 853 municípios, eu tenho 210, 220 municípios que têm a área de meio ambiente. Eu tenho um secretário municipal de meio ambiente ou eu tenho um diretor municipal de meio ambiente. Quantos? 200. Em 853. E os 600 e poucos outros. O de obras, o de agricultura, ou é o funcionário da Emater lotado do município que faz o papel do meio ambiente. E são áreas, às vezes, que até conflitam com a pasta de meio ambiente, né? Pode conflitar ou não. Até eu acho que até o oposto, no meu entendimento. Seriam assim, mais parceiros. Mas
veja você, se eu tenho apenas 200 municípios que têm realmente um cara do meio ambiente, né, um secretário devidamente qualificado para tal, por que não ampliar isso aí, né? Então pega um indivíduo ou outro, né? Em geral são engenheiros que atuam na obra, na área de obras, na área de agricultura e faz o papel de meio ambiente. Então falta um pouquinho essa versatilidade do prefeito em ampliar isso aí, tem uma visão diferenciada. Meio ambiente hoje é importantíssimo. A falta de uma pasta específica para isso acarreta que tipo de desafio para o município? O desafio, é claro, fica para depois, né? Então, aquela atuação que poderia ser imediata ou preventiva, ela não acontece, né? Sempre a gente está vendo aí na literatura, ou acompanhando os municípios aí, quando acontece o problema que a gente toma providência, né? Nós não tomamos a associação, né? Mas o governo do estado ele toma com muita competência, mas num tempo atrasado, né? Olhando até em relação à experiência pessoal, né, que eu sou do interior, sou lá de Caratinga. Você vai lembrar de uma enchente gigantesca que teve em Caratinga em 2003, 2004. Foram duas, uma maior que a outra, que chegou devastando mesmo. Eu sou de Mariana. De Mariana? Pois é. Passei por isso. E aí a gente viu que houve um movimento lá, construção de barraginhas, monitoramento do rio, até por um canal exclusivo de televisão que mostrava a régua. Ficava 24 horas monitorando o rio, assim. As alternativas, a tão falada criatividade do povo brasileiro pode servir para alguma coisa nesse momento, né? Até porque as cidades mineradoras, eles terão um contingente dentro da própria empresa, da própria mineradora, da própria cidade, que faz um papel, né? Então, ele passa a ser um aliado do governo, passa a ser um aliado do município em situações preventivas de desastres aí possivelmente previstos. E você vê isso mesmo das mineradoras? Vejo. Esse interesse? A preocupação é grande, né? Há dias atrás, questão de 15 dias atrás, uma cidade aqui da região metropolitana fez lá uma tentativa de um possível desastre, de uma queda de uma barragem. O que aconteceu? A população toda se armou, se preparou para tal fim, né? Então, esse preparo, esse movimento antecedente a uma possível catástrofe, eu acho que é de suma importância. E em relação, Licínio, a gente está falando da questão do meio ambiente, ao saneamento básico, como é que está a situação aqui em Minas Gerais? Eu vou voltar um pouquinho a 10 anos atrás. Tem uma lei 1235 de 2010, se não me engano, dezembro de 2010. Eu achava que naquele tempo, uma lei federal, os municípios teriam um avanço na questão do tratamento da água, tá bom, mas tratamento do esgoto sanitário, tratamento, disposição final do lixo urbano, drenagem urbana. Uma fala muito contundente no papel. Na prática não aconteceu praticamente nada. Eu estou falando 10 anos depois, surgiu agora o marco regulatório, 2020. Então eu saí de 2010, estou indo para 2020, 10 anos depois. O marco regulatório ele preconiza que até 2033 todos os municípios mineiros, Minas Gerais, todos os municípios mineiros devam ter 100% da água tratada. Tá bom, tá. Nós estamos hoje com 99%, para você ter noção. Então, bacana. Mas deverão ter, esses municípios deverão ter a coleta, a destinação a coleta, transporte e destinação final do lixo urbano. Hoje existe a coleta praticamente de todos os municípios mineiros, eu acho bacana e importante. O transporte, bacana, você coleta, você transporta, mas a destinação final está comprometida. Eu ainda tenho aí em torno de 350 municípios mineiros que ainda descartam o seu lixo em áreas não apropriadas. Seriam aterros os lixões? Não, aterro pode. Aterro sanitário com licença de operação, sim, é o que nós procuramos. Existe um aterro, um tipo de aterro que o indivíduo, a prefeitura, o secretário de obra, ele vai a cada 2 dias, tampa esse lixo com terra, para evitar o quê? A ação de animais e a ação de catadores, tá? Afasta esse pessoal com a cobertura com terra. Chama-se aterro controlado. E as situações que às vezes vem a associação, um prefeito, eu pergunto para ele, prefeito, e sua terra lá, como é que está na sua cidade? Ou a questão do aterro, assim, eu tenho um aterro controlado sensacional. Ele não sabe que o aterro controlado continua sendo penalizado pelo governo do estado, tá? E os lixões, eu estou beirando de 350 lixões a céu aberto. É uma pena. Você falou desse papo seu com o prefeito. Qual que é o papel da AMM nessa hora? Porque a ação isolada pode ficar até mais cara para o município, né? Às vezes ali tem um conjunto de municípios da região que podem aproveitar o mesmo local para fazer essa destinação. Essa é uma fala muito minha, né?
quando chega um gestor lá na IMM, é uma fala que tem com ele. São duas perguntas fatais, né? Como o senhor trata do seu lixo e como é que o senhor trata do seu esgoto? O lixo, ele fala assim, eu tenho um aterro consorciado. É o que nós praticamos hoje, né? Eu tive agora, dias atrás, em Bambuí, 30 municípios no entorno, é um aterro privado, mas não importa. No entorno desse aterro em Bambuí, 30 cidades encaminham, dia sim, dia não, ou todo dia, o lixo urbano para esse aterro. Bacana. Mas eles falam assim, fica caro. Eu ouvi agora, 2 dias, semana passada, quinta-feira passada, fica caro para nós transportar esse lixo. Não fica caro, eu te arrumo o dinheiro. Como se eu tivesse o poder, né? Mas como é que eu arrumo dinheiro? Simples, com 3 documentos, o prefeito, eles ficaram muito agradecidos. Mas como é que eu faço, Olicínio, para pelo menos compensar o caminhão, né? O transporte, o diesel, né? O motorista? Simples. Eu com 3 documentos, o senhor me fornecer, eu vou na cidade administrativa, eu vou à cidade administrativa e lá em 90 dias você começa a receber um dinheiro que não é grande, mas ele vai pagar, vai bancar pelo menos o seu transporte no dia a dia, para um aterro devidamente qualificado, né? Então eles não sabiam, poucos sabiam. Oh, que legal, o que eu preciso? Aí você tem esses 3 documentos que são... Aí esse trabalho de consultoria é importante, esse é importante, né? É bacana. E devagarzinho está crescendo, né? É crescendo. Você vê, em Bambuí, com 30 municípios, eu fiquei surpreso. Mas tem 10 outros que não levam. Aí eu me sujeitei a de procurar, falei com o pessoal lá do aterro, eu me sujeitei de procurá-los a partir da semana, esses 8, 10 municípios que ainda não fazem parte do consórcio, a levar. Porque, eu não levo por comodismo. Não levo porque não tem ciência, né? Eu vou pagar, que o aterro privado ele te cobra, né? Aterros municipais que fazem parte de um consórcio, eles não podem cobrar. Mas tem uma vantagem do governo do Estado, eles têm 10% a mais do ICMS ecológico por estar recebendo o resíduo de um outro município. E os municípios que levam ficam isentos de penalidade por parte do governo do Estado, da SUPRAM, da FEAM, da SEMAD, do Ministério Público, que está sempre em cima, e, sobretudo, vão ter um conforto financeiro, pelo menos paga ali o transporte, fica 0 a 0, né? É interessante. Licínio, normalmente essa questão da água, do esgotamento sanitário, do meio ambiente, são obras de longo prazo, muita coisa de longo prazo, perpassa várias administrações. Isso ainda mantém como verdade aquele ditado de que esse tipo de projeto não dá voto? Isso pega ainda nas prefeituras menores? Eu sou obrigado a falar com você, que eu acho que sim, né? Porque o asfalto é a carência maior da população, né? Eu já tive ocasiões de, em algumas cidades, a pedido de prefeitos, né? De alguns prefeitos, né? Querendo locar uma área entre os municípios. A minha fala para escolher uma área não é definitiva. Eu tenho um assento do Copan, mas eu não sou detetor de falar essa área é permissível. Eu tenho um olhar diferenciado pela minha vivência de 10 anos na área de metalurgia do governo do Estado, tá? Mas aí um prefeito assim, escolha qualquer área, desde que não seja minha, porque o lixo, no momento que você busca, recolhe na porta do cidadão, o cidadão está de bom tamanho, né? O problema nosso ambiental é para onde vai isso aí, né? Então, esse descarte continua sendo de maneira irregular. Dá voto? Eu acho que não. O asfalto dá voto. Ô, Licínio, só falando um pouquinho também do trabalho da AMM, a AMM é uma associação e ela hoje está representando quantos municípios? 853. Todos estão associados, então? Eu tenho talvez uns 15, 20 que não são associados. Nós somos a cata desse pessoal, tá? O trabalho, eu sou suspeito por falar que estou lá há 19 anos, mas sem assim... Nenhum zelo pela casa, mas eu tenho um zelo, evidentemente, estou lá há 19 anos, né? Passei por 8, 9 presidentes diferentes. É uma associação fantástica. A prestação de serviço é muito interessante. Esses benefícios que você citou em relação a cidades que cuidam dessa questão ambiental, nem isso toca lá nos prefeitos? Ter uma redução de ICMS, essa coisa toda? Porque o valor é muito pequeno, né? Quando eu falo em repasse para a saúde, para a educação, assistência social, é um valor absurdo, né? Uhum. Em relação ao nosso aí fala em 30 mil reais, 50 mil reais, mensal, é muita coisa. Mas quando eu falo prefeito, no final do ano, senhor prefeito, você vai ter 500 mil reais na carteira de um departamento, de uma secretaria que o senhor nem instituiu na sua gestão. Opa, é mesmo, cara, que bacana. Então, eu tento motivar, não pelo valor mensal, mas pelo valor, pelo somatório final. Tá? Porque para uma cidade pequena, no final do ano, isso é um recurso interessante, né? Interessante. Te digo mais, citei agora lá em Bambuí, tem uma cidade, a gente fala muito do ICMS ecológico, que é outra possibilidade que o município tem de receita, além da destinação correta do lixo.
E não falamos ainda no esgoto, né? Vamos falar daqui a pouco. Eu te perguntei do Isso. esgotamento sanitário. Tá, então vou voltar. O ICMS ecológico é fruto de unidades de conservação. Eu tenho uma cidadezinha que eu vou até citar um nome que é mérito. Ervália, Zona da Mata, recebe R$110 mil mês de repasse por conservar uma área vegetada no entorno da cidade. Isso ao fim do ano é mais de R$1.200.000. É espetáculo. Para uma área, para um departamento, para uma secretaria que você não tem recurso, é um baita de negócio, né? Do esgoto, vamos lá? Vamos falar do esgoto. Me preocupa muito. O Estado, eu tenho uma vivência do Estado há 10 anos, né? Lá para trás, 2000 até 2007, 2008, 2009, e de lá para cá na MM. Os governos preocupam demais com a questão do lixo, em função do quê? Do chorume, tá? Percola o solo, tem 200 contaminantes, etc. Tal. Mas o esgoto sanitário, para mim, é tão grave quanto o lixo. Porque o esgoto, você lança lá os dejetos a céu aberto, no corpo hídrico, ele toma proporções outras. E proporções outras, eu viajei muito no estado, conheci mais de 400 municípios pela FIAM. Você pega ao longo do córrego esse esgoto lançado a céu aberto, ele vai assistindo, permeando áreas rurais, onde tem lá as cisternas, tá? Tem os poços artesianos que são abastecidos por essa água comprometida. E os indivíduos que fazem uso dessa água para sedentação humana, eles não fazem uma avaliação química dessa água, se é própria ou não para o consumo humano. Interessante, cara, né? Então, eu acho que o esgoto, e mais ainda, digo para vocês, eu tenho 600 municípios que não tratam do esgoto sanitário. Pois é, porque você falou essa questão do chorume, dessa preocupação com os lixões. Eu nem sabia que tinha essa hierarquização por parte da prefeitura de que tratar da questão do lixo seria mais importante do que o esgoto. É tanto quanto, né? Pois mas a insistência do governo estadual e federal sobre o lixo é muito grande, né? Se abrir a página da SEMAI, todo dia tem alguma coisa falando sobre ganhos ou perdas em relação à atividade de coleta e transporte e destinação final do lixo urbano. Mas fala-se pouco na questão do esgoto sanitário. Pois é, porque o esgoto, é tão grave quanto. Resolvendo a questão do esgoto, resolve várias outras, resolve o meio ambiente, resolve a saúde das pessoas que estão ali consumindo daquela água. A água que nós usamos, né, em nossas residências, em nossas cidades, só pode ser procedentes, a grande maioria, 99%, procedentes de córregos, que percolam o município, né? Outros tantos têm poços artesianos, etc. Mas o grande volume de água que sustenta a Copasa é dos mananciais que tem por aí afora. E o problema para resolver o esgotamento é dinheiro? Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro? E não é caro, e não é barato, né? Tem custo, né? É caro. Um aterro sanitário, para você implantar para uma cidade de 10 mil habitantes, fica 1 milhão e poucos reais. Isoladamente, não vale a pena, mas o consórcio era importante. Eu vou voltar aí 2000 e alguma coisa, 2000, 2001, a SEMAD fez um projeto muito interessante que persiste até hoje. Chama-se ATOS, Arranjos Territoriais Ótimos. O que é? O Estado pegou um mapa de Minas Gerais, regionalizou os 853 municípios, credenciou um município no meio daquele bolo regional para que fosse ali a central, né? Para a questão do lixo. Para o esgoto sanitário não é diferente, né? Aí cada um tem que tratar do seu mesmo. Aí uma ET hoje também não fica aquém de R$1 milhão. Eu tenho 600 municípios no Itacopasa, 300 municípios são assistidos através de ETs, Estação de Tratamento de Esgoto. Então, a metade onde a Copasa está, a metade é assistida tanto pela água quanto pelo esgoto. Tá? A outra metade não. Fica ruim. E aí a diferença é 600 para os 853 municípios. Eu tenho SAAs municipais, eu tenho demais. Serviço, abastecimento de água e esgoto municipal. O tratamento dessa água é comprometido. Eu tenho uma cidade aqui, menos de 100 km de Belo Horizonte, eu diria que faz parte da grande Belo Horizonte. Eu tenho uma secretária que sempre me procura, mensalmente procura, a água da torneira ela sai cinzenta. Não é água apropriada para você viver, né? Ela vem morro abaixo, vem por declividade, com certeza trazendo uma série de substâncias e outros não apropriados para o consumo humano. E o que eles fazem? Quando cai numa caixa d'água, para distribuição à população, eles jogam lá o cloro. É muito pouco para isso aí. A Copasa, eu acho que tem 80 parâmetros, uma outra concessionária aí está pegando lá do Nordeste, descendo aqui embaixo até Cabo Frio, região aí dos lagos, faz 200 análises. E o meu município só joga um clorozinho, está de bom tamanho, e a população bebe essa água.
Ô, Licínio, e em relação, voltando a falar da questão do clima, né, dessa adaptação ao clima, no começo lá do nosso papo, você falou dessa diferenciação que tem os problemas nas regiões, né, em relação à seca, em relação à chuva. Os municípios não sentem igualmente, então, essas mudanças climáticas, né? O que preocupa mais em cada região aqui do estado? Fala mais disso. Eu diria para você o seguinte, as regiões mais pobres, né, com população aqui de 20 mil habitantes, o recurso financeiro repassado é pequeno. Então, esse envolvimento do gestor, né, do secretariado da pasta competente, fica comprometido. Aí, então, no norte de Minas, é a questão da seca, região mais ao norte? Sim. Para ver você, nós todo ano lançamos um prêmio de boas práticas ambientais. Tá? Então, esse é histórico. A Assembleia também fez um prêmio nesse sentido esse ano. Está fazendo agora. E amanhã eu vou atender o pessoal do Estado, querendo pegar mais ou menos uma cópia de que nós fazemos. O Estado vai lançar também um prêmio. É bacana por aí. O que você tem de bom exemplo? Bom exemplo. Você falou da água, da questão da água no norte e noroeste de Minas. De Corinto para cima eu me lembro. Eu tinha na áreas com 200 barraginhas. Para quê? As barraginhas, né, eu acho que o público vai saber, né, são escavações que se faz no solo, né, em área rural. Quando chove, aquela água fica ali empoçada. Só que, em função dessa visita que nós fizemos aí de Corinto, lá para cima, até Araçuaí, por aí afora, nós sugerimos fazer o fundo dessas barraginhas um tamponamento com argila. Por quê? A água dura mais tempo. Né? Se eu deixar a água cair num solo aberto, ela vai se infiltrar, né? Rapidinho, né? Então, para perdurar mais tempo, essa argila é importante. Mais ainda, eu citei agora recente, eu trabalho de quando vias para o DR, para o DENIT, instalação de canteiros de obras, usina de asfalto, concreto. Certo. Eu fui do CCPOI também um bom tempo, 10 anos. Então, eu aprendi muito com a turma lá. Repara você, uma rodovia qualquer, ao lado, ao longo dela, tem aquelas escadarias de drenagem da água, né? Para empoçar essa água. E essa drenagem, essa escadaria, ela joga água o quê? Em campo aberto. Às vezes, cai até num local que não há um concreto, não há escada de concreto para diminuir a velocidade dessa água, ela faz o quê? Erosões no acostamento, né? Mas eu dei uma sugestão agora recente. Essas áreas de drenagem, em vez de ela escoar para um campo aberto, ela podia escoar para as barraginhas. Você criar uma barraginha sempre, entre aspas, aqui, na boca dessa drenagem. Porque choveu, essa água não vai se perder, não vai se infiltrar ao longo de uma superfície maior. Ela vai ser drenada, vai ser direcionada para uma área onde vai ficar contida por mais tempo. Licínio, eu conversei aqui há pouco tempo com o Luiz Cláudio, do Instituto Espinhaço, e falando dessa questão da resiliência, né, dos municípios e da população às mudanças climáticas, porque perguntei para ele se a questão da prevenção já seria perdido, né? Temos que tratar agora de como conviver com isso. Ele acha que não, ele é otimista, ele fala que a gente ainda tem o que fazer para prevenir, porque não piore, pelo menos. Como é que é a sua visão? Isso aí concordo. Retroceder, eu acho que não. Nós chegamos num patamar que judiamos da questão ambiental como um todo, né? Sem ser muito piegas, né? Mas eu acho que nós esquecemos um pouquinho da questão ambiental, né? Retroceder, eu acho que não vejo possibilidade, mas refrear, eu acho de suma importância. E como? A movimentação de carros em grandes cidades. Eu me lembro de São Paulo, um tempo atrás, acho que repetiram agora, semana passada, placas pares e ímpares. Rodízio. Né? É interessante, cara. Por quê? Os gases emitidos dos canos de carga dos automóveis, atmosfera, cara, né? Mas o vilão, o que é? O vilão sempre é mineração. O vilão da questão atmosférica que gera o desgaste, aí, a influência aí da mudança climática, o agronegócio, né? Tem meia-culpa, não, mas é a questão por sobrevivência. Como é que você vai diminuir uma área de plantio se a população está aumentando, né? É um troço meio esquisito, né? Porque não são vilões sozinhos, né? Mas as pessoas têm o que fazer também individualmente. E outra coisa, Licínio, vamos falar também da questão que é crítica em alguns municípios, que é a defesa civil. A maioria esmagadora dos municípios não tem, né? Não tem, mas é interessante. Eu participei agora, um mês e pouco para cá, na cidade administrativa, de 2 eventos. Nos convocaram. Aí a associação vai lá, Licínio, nos representa. Eu voltei encantado, cara.
os caras, as pessoas, né, os militares, de uma dedicação absurda. A ponto de um colega seu aqui da Assembleia, representando um deputado, ele pediu que todos nós, éramos 20 autarquias fortes, tá, levantássemos e aplaudíssemos lá o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Eu vi assim com muita influência, muito apoio, muita integração, muito boa vontade desse pessoal. Mas precisa mais, né? O contingente é pequeno. O contingente que é pequeno mesmo. Poucos municípios têm estruturado uma defesa civil. Isso aí, defesa civil, eu estou aí talvez em menos da metade. Tá? Quando há um incidente, alguma situação desconfortável, eles acessam, o prefeito, né, ele acessa primeiro a polícia militar do seu município. Ela acessa um contingente... Porque a polícia militar tem em todos os municípios, né? Tem todos. Acessa primeiro o batalhão que está lá, né? Residência do seu município. E ele, de imediato, ele acessa o gabinete militar do governo do Estado. Aí destacam aí, né, os policiais, as pessoas muito competentes, diga por sinal, e vão lá e tentam tratar. Mas tem que esperar acontecer o sinão, né? Uma pena isso aí, né? Ô, Licínio, para a gente terminar, eu falei em defesa civil e a gente associa, assim, imediatamente a defesa das populações mais vulneráveis, né, que estão em área de risco, né? O que fazer para proteger essas pessoas, Licínio? A gente tem a sensação de que a cada ano que passa as tragédias são maiores nessas áreas, e agora? Pois é. O plano diretor para 50 mil habitantes são cidades que têm uma estrutura melhor, né? Quem de 20 mil, quem de 50 mil habitantes são populações simples, sobretudo estados mineradores, né? Chega muito transeunte, chega muito forasteiro à procura do trabalho, tá? E é dentro em qualquer lugar. Eu não vou citar o nome porque não tenho permissão para isso, mas semana passada eu participei de um evento na Secretaria de Governo em que uma cidade está em perder eu diria assim, a hegemonia de cidade contemplada pelo Unesco, né? De repercussão mundial, porque um morro que circunda a cidade, que é tombado por razões outras, e está sendo invadido por forasteiros. Estão subindo as casinhas por aí fora e estão tentando refrear isso aí. Aí culpa o prefeito. Mas aí ocupar o prefeito como? É igual a gente cuidar da casa da gente. Aí já é difícil, né? Com 3, 4, 5 pessoas. Imagina você cuidar de uma população, de uma cidade, né? Vamos pensar, pequena, de 20 mil habitantes, em que chegam muitos forasteiros, não tem onde morar, onde fazer suas casas, sobem morro lá, e casas muito sem nenhuma engenharia possível de segurança, né? Então, quando vem as intempéries, chuvas, essas casas, o morro só alavanca. As casas também descem, né? Então, são habitações fragilizadas. E quem pode cuidar disso, então? Eu acho que é a prefeitura, mas não tem foi falado lá na sexta-feira passada, na semana passada. Não há técnicos, não há pessoas numericamente suficientes para tentar, e não pode. Numa época passada, tentaram evitar, quando eu construo lá um barraco, não, uma casinha mais simples, a Copasa não pode entrar, nem a CEMIG pode entrar. Mas é uma questão de humanidade, cara. Eu vou deixar essa família com criança pequena, sem água e sem a luz, né? Então, havia no passado aí, muito recente, essa poluição. Não vai assistir nem a água, não vai assistir lá instalar nem a água, porque esse pessoal de certa forma vai cair fora. Para onde que eles vão, né? Então, aí, isso é crescente, né? Então, o plano diretor de uma cidade não tinha que ser de 50 mil habitantes. Eu acho que muito mais importante que seja com os 20 mil habitantes, né? É mais necessário, é mais prudente, eu diria. Então, incentivar essas cidades menores, que quem está sofrendo mais a ter plano diretor. Acompanhar, exatamente. Tá certo, Licínio. Muito obrigado aqui pela sua presença. Eu fico à vontade. Muito obrigado a você pelo convite. Tá certo, volte sempre, tá? E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção deste episódio é de Érica Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio de Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.